Jesus poderia ter cedido à tentação e caído? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e esse é o seu canal de apologética. Antes de você assistir o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, dê essa moralzinha pra gente se inscrevendo. Tá ok? Então esse vídeo tem um título bem chamativo e interessante e eu gostaria de comentar sobre essa questão a partir de um texto conhecidíssimo de todos nós, que é um texto messiânico de Isaías 53. Quero ler esse texto somente para nós relembrarmos aquilo que essa profecia tão maravilhosa que nós temos vindo do profeta Isaías, talvez o maior dos profetas messiânicos, um texto conhecidíssimo sobre o sacrifício de Cristo por nós, sobre a morte substitutiva dele na cruz por nós, a promessa da vinda do Messias, sem a qual não haveria salvação de acordo com o cristianismo. Olha o que diz Isaías 53, a partir do verso 1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, o homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu creio que Isaías 53, versos de 1 a 5, é um dos textos mais conhecidos de cada um de nós sobre a obra de Jesus Cristo como Redentor. Mas aí eu tenho uma pergunta a te fazer a partir da leitura desse texto. Jesus poderia ter cedido à tentação e caído? Haveria alguma possibilidade do não cumprimento de um texto bíblico num livro que afirma que Deus não se engana, um livro que afirma que Deus só fala a verdade e nele não há engano algum? Há espaço na teologia cristã para qualquer grupo que se chame cristão dentro dessa teologia para negar a possibilidade da perfeição plena de Cristo enquanto esteve aqui na terra e a partir dessa perfeição plena dele, crermos no cumprimento de uma profecia como essa de Isaías 53 que foi lida? Haveria possibilidade mínima de Jesus fracassar em sua obra? Eu creio que todos nós e a maioria daqueles que assistem esse vídeo nesse momento como cristãos vão dizer: Pastor Paulo, não haveria possibilidade alguma de haver Jesus fracassar na obra para a qual ele foi chamado. Não haveria nenhuma possibilidade real de Jesus, em meio às tentações, e ele foi tentado, cair, porque havia uma profecia. Ele deixa bem claro que veio fazer a vontade de Deus e que tudo que ele fez era para cumprir o querer do seu Pai, e nós não temos dúvida que Jesus foi o único ser que possuía humanidade plena e que viveu essa humanidade plena sem a mácula do pecado. Mas o que você diria de um movimento que se diz cristão, e não só cristão, mas a única igreja que proclama a verdade de Deus em toda a sua plenitude, como nós já vimos em vídeos anteriores, como se autoproclama o adventismo? O que você pensaria dessa igreja sobre a questão da relação de Jesus possuir ou não possibilidades de pecar? Eu mencionei um dia desse aqui no canal um trecho de um livro que é o Estudos Bíblicos, esse aqui, Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. Esse livro é da Casa Publicadora, um livro publicado na década de 80, finalzinho da década de 80, em 87, onde nós temos uma informação que para qualquer cristão de qualquer denominação que você imaginar, ao ler essa informação ou ao ouvi-la, já sente arrepios. Olha o que ele diz aqui. Em sua humanidade, Cristo participou
Nós estamos na página 140 do livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas, da Casa Publicadora. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós em tudo. Tentado, não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta do pecado, sem herdar tendências para pecar e por isso não pecou, põe-nos à parte do domínio do mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, preste bem atenção nisso, de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Prestou bem atenção nisso? Essa é uma afirmação de uma das obras adventistas conhecidas sobre esse tema na década de 80, final da década de 80. Aí você pode dizer, tá, pastor, mas década de 80 é um texto bem distante. Década de 80 é uma prova documental bem distante. O livro é uma obra oficial publicada no Brasil, traduzido em língua portuguesa para os adventistas aqui. Agora, da onde vem essa discussão? Da onde vem essa questão sobre a humanidade pecaminosa de Jesus, uma natureza caída, mesmo que ele não tenha cometido pecado? E aí é um problema teológico grave. Se ele tinha natureza pecaminosa, então ele já era um pecador em natureza. Portanto, ele não tinha como não cometer pecados. Por que cometemos pecados, mesmo que você diga para si mesmo, olha, ou ore a Deus, ou fale, Senhor, não vou cometer nenhum pecado? Por que nós nos frustramos constantemente com isso? Porque sabemos que temos uma natureza pecaminosa. É impossível qualquer homem ou mulher seguir a Deus de forma plena e de uma forma como Jesus seguiu e serviu. Mas quando você pega essa obra aqui, Em Busca de Identidade, o desenvolvimento das doutrinas adventistas do sétimo dia, também da Casa Publicadora, quando você pega esse livro, você tem aqui questões muito curiosas sobre isso. Pastor, mas essa discussão na década de 80, esse assunto, né, era já definido como uma teologia verdadeira. Preste bem atenção, ele não põe outra possibilidade no livro, ele já coloca essa questão no livro como sendo um fato. Mas o George Knight, que é o maior historiador adventista conhecido na atualidade, o George Knight, ele traz essas discussões aqui e depois eu vou fazer um vídeo sobre a questão da Trindade e Jesus Cristo dentro da Igreja Adventista, tá certo? Mas eu quero só... Deveria ser o da Trindade para depois vir esse, mas eu quero que você entenda uma questão aqui. Olha o que ele diz. A revista Ministry viu-se obrigada em 1945, a revista Ministry é a mais importante revista teológica adventista, a publicar repetidas explicações a respeito da nova edição e a incluir em sua edição de maio uma compilação de declarações de Ellen White sobre a pré-existência de Cristo. Isso, na década de 40 e 45, ainda havia uma grande discussão sobre a natureza de Cristo, segundo os escritos de Ellen White. E aí ele continua aqui. Uma segunda tentativa importante de limpar, preste bem atenção, ele põe limpar entre aspas aqui. Uma segunda tentativa importante de limpar as publicações adventistas para fazer a denominação parecer mais ortodoxa tinha a ver com a natureza humana de Cristo. Um caso típico é o do livro Bible Readings for the Home Circles, entre 1915 e 1949. Toda a edição dessa obra continha duas declarações explícitas sobre a natureza pecaminosa de Cristo, um ponto de vista que outros cristãos geralmente repugnavam. Esse livro adventista amplamente difundido não somente afirmava que Cristo havia encarnado em carne pecaminosa, mas declarava que ele tinha natureza caída pecaminosa e nascera com tendências para pecar. Ou seja, os adventistas, no meio da década de 40, ainda estavam discutindo sobre como limpar as publicações, as leituras, os textos publicados pela própria igreja para aproximar-se um pouco mais do tema
Jesus Cristo com os demais evangélicos, né, e com todos os outros cristãos. Certo estudante do tema observou que entre 1940 e 1955, a tendência para eliminar dos materiais publicados pela denominação as palavras pecaminosa e caída com referência à natureza de Cristo. Ou seja, houve nessa década uma tentativa de limpar essa questão, usando outros termos, para parecer que a Igreja Adventista possuía uma ortodoxia sobre Jesus que não era a ortodoxia cristã ou a ortodoxia defendida. Você não vai ver na história da igreja nenhum grupo que, em hipótese alguma, tenha defendido que Jesus teve natureza pecaminosa. Nenhum grupo. Você não vai ver isso em nenhuma igreja do Oriente, você não vai ver nenhuma igreja na África, nenhuma igreja no Ocidente, você não vai ver essa ideia dentro da Reforma Protestante, você não vai ver em lugar algum, somente na mente dos teólogos adventistas. E aí, quando você olha essa questão, tem uma revista, a revista Parousia, que é uma revista do Seminário Adventista Latino-Americano, tá? Essa aqui é a edição ano 7, número 1, primeiro semestre de 2008. E aí, traz uma matéria, a revista Parousia traz a matéria A Natureza de Cristo. Essa aqui só são artigos sobre a natureza de Jesus. Isso nós estamos falando de 2008. Olha o que diz o início da matéria, escrita por Benjamin Rand, né, que é o pseudônimo do autor aqui. A teologia adventista do sétimo dia considera, estamos falando de 2008, ok? A teologia adventista do sétimo dia considera, ele não diz considerava, mas considera, dois pontos de vista alternativos no que concerne a natureza humana de Cristo. Ele possuía uma natureza pecaminosa, porque ele tinha uma mãe pecadora como o restante de nós. Ou ele tinha uma natureza impecável, porque ao contrário de nós, ele tinha Deus como seu pai. Então, em 2008, no primeiro semestre de 2008, ainda existe uma publicação falando sobre isso, sobre a questão de Jesus, ainda a possibilidade de ter uma natureza pecaminosa. E aí tem mais uma questão bem interessante. Quando nós lemos no mesmo artigo, na página 36, Jesus como um homem singular. E aí ele mostra, na verdade, o autor aqui ele tem a tendência de não aceitar Jesus como uma natureza pecaminosa, negando aquilo que está no artigo de 87 do livro Adventista, né, dos Estudos Bíblicos. Mas ele diz, a consciência de Cristo esteve sempre concentrada em Deus, ele veio para fazer a vontade de Deus, glorificá-lo ao longo da vida e consumar a obra que ele lhe deu para fazer. João 17,4. E depois, tanto seus atos impecáveis como sua natureza espiritual imaculada procedia de sua orientação ininterrupta concentrada em Deus. Sua união com Deus determinou a extensão de sua união com o homem. Ou seja, nesse artigo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou a revista Parousia, ela elimina ou nega aquilo que era a tendência muito forte dentro do Adventismo e que com o tempo foi sendo limpado, purificado, tirado dos textos da Igreja Adventista. Uma igreja que se diz a única igreja verdadeira, uma igreja que se diz a igreja remanescente, mencionada no livro de Apocalipse, uma igreja que considera-se como o único movimento dirigido por Deus e que tem uma origem profética também, aliás, tendo Ellen Goldwhite como uma grande profetisa do movimento. Então, é essa igreja sobre a qual estamos falando. Essa igreja sempre teve grupos, publicações, textos, líderes, nomes, defendendo que Jesus possuía natureza pecaminosa e, por isso, Jesus poderia ter tido a possibilidade ou não de pecar. Como vemos, essa é uma doutrina totalmente estranha às Escrituras. E não totalmente estranha apenas, mas colocaria a salvação da humanidade ou o próprio plano de Deus em suspensão. Será que dá para acreditar num Deus que envia um Cristo e profetiza sobre a vida perfeita dele, sobre o sacrifício perfeito dele, quando esse mesmo Cristo poderia ter caído? Você consegue confiar nessa ideia dentro de um sistema que consegue dizer que, ao mesmo tempo que é a única igreja verdadeira, ensina uma doutrina totalmente heterodoxa, ou ensinou, não é? Como vimos na revista de 2008, na revista Parousia, ainda diz que é uma questão ainda de tensão dentro da própria igreja. Que você possa pensar sobre isso
e que nós possamos entender que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui doutrinas muito estranhas ao cristianismo ortodoxo. A partir dessa questão, fica a grande pergunta: poderíamos considerar o movimento adventista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma igreja co-irmã? Poderíamos considerá-la dessa forma? Poderíamos considerar o adventismo, de fato, uma igreja que faz parte desse cristianismo, uma vez que nunca se viu nenhuma doutrina como essa dentro de nenhum segmento cristão ao longo da história? Pense sobre isso, reflita sobre essa questão e estude sinceramente sobre esses assuntos. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal, tá certo? Mande esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que possamos ter um crescimento maior no canal e, a partir desse crescimento, ajudar pessoas também, irmãos em Cristo e outras pessoas, a terem um entendimento mais completo do que esses movimentos significam e o que eles creem. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Fui.